Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 67, que tem o título Modo de Sentir. Nós temos aqui um recado de Paulo, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas. Exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes de Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou no sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra e pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Mestre Jesus, nossa reunião vai se iniciando e nos unindo nos pensamentos e nas boas vibrações, estamos aqui a conversar contigo. Agradecer-lhe esta oportunidade. Estamos agora nesse momento dentro da nossa casa espírita, o Centro Espírita Miguel. Estamos verificando que não necessitamos tanto assim das instalações materiais, mas a união de pensamentos e de vibrações
em contato contigo, em contato com a espiritualidade de luz, é que ajudarão em todo esse processo curativo. E assim, mestre amigo, agradecidos também a toda a espiritualidade do Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a todos os trabalhadores espirituais abnegados que sempre vêm ao nosso concurso, que possamos todos nós, através do estudo e da mentalização, podermos proporcionar uma reunião em que todos possam ser amparados, em que todos possam ser atendidos. Leve, mestre querido, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Agradecidos estamos sempre pelas oportunidades que Ele nos proporciona, por tudo que recebemos e muitas das vezes nem percebemos. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre. E assim, mestre, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho, que tem como título Coletâneas de Prece, e o item 38, que tem como título No Momento de Dormir. Allan Kardec vem nos chamar a atenção da grande importância de orarmos antes de dormir. E que, na verdade, deveria de se tornar um hábito, assim como é um hábito, por exemplo, o de escovarmos os dentes. Muitos não sabem, outros nem levam em conta o fato de que mais ou menos 1/3 das nossas vidas passamos dormindo. É o mesmo que dizer que uma pessoa de 60 anos leve mais ou menos 20 anos de sua existência dormindo. Parece muito, né? Muitos acham até que é um desperdício de tempo dormir tanto assim, e outros que é um absurdo. Mas não é não. Não é nem um absurdo e nem um desperdício de tempo, se levarmos em conta que somos espíritos numa experiência corpórea e que a verdadeira vida é a vida espiritual, como nos ensinam os espíritos. Dormir para nós, espíritos, tem vários propósitos importantíssimos. Um deles está no Livro dos Espíritos, na questão 682, quando os Espíritos nos dizem que o repouso serve à reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, dormir nos ajuda a nos elevar acima da matéria, para que a gente tenha um contato maior com a vida espiritual, né? E deveria de ter essa função devido à sua grande importância. Mas nem todos entendem assim, infelizmente. Mas vamos continuar. Assim como dormir nos possibilita entrar em contato com os nossos amigos espirituais, com nossos mentores e também com os espíritos familiares. E Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, nos diz assim: a noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os proporcionadores da inspiração que solucionam as questões em pendência. Olha só, quando nós temos uma noite bem dormida,
como ela fala aqui, nós solucionamos problemas que viemos arrastando ao longo de tempo, né? Então, nós podemos fazer isso também durante o sono. Mas não é só ela. Bezerra de Menezes, no livro O Médico Jesus, afirma que, inclusive, cirurgias espirituais são realizadas no momento do sono, sem termos consciência disso. Olha só, a cura que nós tanto buscamos também pode vir através do nosso sono. Quanta informação maravilhosa, né? Que esse texto nos proporciona. E continuando, tudo isso acontece com o propósito de nos ajudar a caminhar pela face da terra, de nos ajudar a realizar os nossos desafios, aos quais viemos para solucionar. Daí a necessidade de orarmos antes de dormir, afirmando assim o que Kardec nos traz no item 38. Vamos ver então o que Kardec nos fala nesse item. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e de suas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrerem depois em forma de instruções. São aqueles momentos, né, em que quando nós acordamos com aquela ideia já formada. E eu tive uma ideia, eu vou fazer isso, né? Na verdade, o que ocorreu é que nós tivemos contato com esses amigos espirituais e ali eles nos intuíram, nos orientaram. E nós, ao acordar, trazemos essa lembrança. Dizem que Einstein, ele, nas suas questões matemáticas, ele anotava parte dos seus problemas e falava assim: eu vou ali obter informações. E ia dormir. E quando ele voltava com a fórmula, o restante final de suas fórmulas, né? Que ele recebia no mundo espiritual. É bem interessante, né? Mas ele continua aqui. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. A liberdade momentânea concedida aos prisioneiros, ou seja, dormir é pura misericórdia de Deus. Para a gente ver o quanto é importante para nós. E ele continua. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações.
André Luiz traz uma orientação em que nós devemos orar também, sempre aos nossos mentores, rogando a ele que nos ajude a não ir em locais onde eles não entrem. Porque como estamos muito ligados às nossas tendências e ao dormir ficamos libertos desse corpinho, parcialmente, nós vamos buscar o quê? Lugares que nos apraz, nos dá prazer. E muitas das vezes não são bons lugares. E os nossos mentores, eles ficam do lado de fora, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Aquele que se acha compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Nossa, quantos benefícios podemos obter no momento do sono? Quanto podemos aprender nos libertando, nesse momento de dormir, através dessas orientações recebidas desses amigos espirituais. Como ele fala aqui, o que precisamos é ter atenção e me preparar para dormir. Porque se assim não faço, eu vou ao encontro daqueles que estão ligados a mim, às minhas más tendências, às minhas más inclinações, que corroboram com a minha sintonia ou afinidade, sabendo que sintonia é quando eu tenho a mesma ação, eu faço igual ao outro. E afinidade é quando eu tenho o mesmo sentimento que o outro. Sabendo assim, eu posso ter a afinidade onde eu só sinto sem ter sintonia, que é quando eu também faço, Mas ambas as situações, a oração antes de dormir ajuda e muito a resistir às minhas más tendências. E além de sabermos disso tudo, através dos espíritos, podemos ter também através dos sonhos, que podem ser de vários tipos esses sonhos. Tem sonhos ligados ao nosso cotidiano, que são derivados de uma conversa que tivemos com alguém, de um filme que vimos, ou de uma informação que tivemos vindas de uma reportagem, mas nos marcaram, e ao dormir ele vem logo à tona, podendo ser lembrado ou não. São sonhos de pouca importância. Tem os sonhos que são mais ricos, que se originam de uma experiência mais marcante que é esse que eu referi acima, E ao acordar, lembramos deles, mais ou menos. Ficamos com alguma impressão
que podem ser confirmados através de alguma ocorrência que o revela no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. E eu acho que eu sonhei com isso. Eu lembro ter falado, pensado. Eu lembro que em algum momento eu vi isso. Tem pessoas que conseguem, né? Ocorre isso com elas. Tem aqueles que dizem que nada sonham, mas sonham. Todo mundo sonha. O que ocorre é que a nossa constituição física do cérebro não tem condições de decodificar essas informações. É quando o outro relata que sonhou conosco, realizando alguma coisa, mas você nem se lembra. Mas ele sonhou e você estava lá. O fato de você não lembrar não significa que você não estava. Isso acontece muito, né? Temos também o sonho mediúnico, relatado por Dona Ivone Pereira do Amaral em uma de suas obras, a chamado mediunidade onírica, que também é muito importante. E Freud foi o pioneiro na investigação do sono e dos sonhos. E existem várias pesquisas ligadas ao sono. Por isso, devemos levar em conta as orientações que recebemos dos espíritos para orarmos antes de dormir, para que a noite e o dia seguinte sejam mais proveitosos para todos nós. Por isso, meus irmãos, fica sempre o convite, né, de lermos novamente o capítulo e buscar orar, se preparar para antes de dormir, pela importância que ele tem. Porque muitos de nós se sentem sobrecarregados, sufocados, desamparados aqui encarnado, no seu dia a dia. Mas isso é só uma sensação, porque Deus jamais nos daria a vida corpórea sem termos a possibilidade de nos fortalecer para aqui estar. E Ele faz isso todos os dias. Todos os dias, na verdade, todas as noites, Ele nos fortalece para retornar aqui. Que possamos ficar atentos a essas orientações. E a partir de hoje, depois desse ensinamento de Kardec e dos bons espíritos, nos prepararmos devidamente para dormir. E assim, melhorar os nossos dias, onde possamos ter dias de paz, como sempre buscamos. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje. Uma boa noite a todos. E vamos agora para a nossa prece final. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz
Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e estamos aqui mais uma vez a agradecer-lhe a oportunidade de estarmos juntos, agradecer-lhe também o estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Agradecidos também a todas as vibrações positivas que recebemos, ao concurso da espiritualidade de luz que esteve conosco, nos amparando, aos passes que recebemos, mesmo estando longe da nossa casa de caridade, mas unidos pelo pensamento, e assim ligados a toda essa espiritualidade de luz, a Catuíte, as Irmãs Margaridas, a todos os trabalhadores espirituais e mentores, por tudo que recebemos, e muito do que recebemos não percebemos. Te pedimos, Mestre querido, que leve também, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos concede, pelas oportunidades múltiplas que temos a cada dia. E assim, Mestre querido, com todas essas boas vibrações amealhadas, e te agradecendo por tudo, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, e sabemos que elas sempre estão. E continuamos na nossa batalha árdua para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus.